atividade de geografia, as cidades crescem e se desenvolvem, na página 59 a 61 do livro APS Interdisciplinar. Vamos lá então. As cidades crescem e se desenvolvem. Quando escavamos uma montanha para abrir um túnel, ou mudamos o caminho natural de um rio para uma avenida passar, estamos modificando a paisagem. Quanto mais as técnicas avançam com mais rapidez e intensidade, as paisagens urbanas transformam-se. Veja na imagem de satélite uma moderna malha de fibra ótica no município de Porto Velho, Rondônia. Então, olha lá, né? Aqui nessa foto, ela mostra essa malha de fibra óptica, né? Essa vermelha, né? Então, outro exemplo é a cidade do Rio de Janeiro, que passou por muitas transformações desse período em que foi a capital do Brasil até os dias de hoje. Até morros foram retirados de onde estavam para dar passagem ao progresso. Então, vejam, a fibra óptica, ela é uma malha, tá? Ó, ela é uma malha que ela passa transmissão de informações digitais, tá? A longa distância e em alta velocidade, ela é muito rápida, tá? E está sendo muito usado agora. É uma das formas mais novas, né, recentes, para ser usada em celular, em computadores, informações digitais, tá bom? Então, leia o texto a seguir, né, sobre um prefeito, né, que quis o progresso para a cidade do Rio de Janeiro. O engenheiro Pereira Passos, prefeito nomeado em 1902, tinha como prioridade, então, qual que era a prioridade dele? Qual que era o principal dele? Remodelar o centro do Rio, ou seja, ele queria o quê? Modernizar, mudar, né? Abriu a Avenida Central, hoje conhecida como Avenida Rio Branco, alargou ruas e pavimentou parte da cidade. Para fazer os boulevards, o que são boulevards? Boulevard é uma palavra francesa que significa ruas largas com muitas faixas, geralmente arborizada. Em português, usa-se o termo boulevard. Então, o que ele fez? Para fazer os boulevards, sanear o centro e realizar sua reforma urbana de inspiração francesa, Pereira Passos mandou demolir mais de 1.300 casas, edifícios e cortiços, deixando 14 mil pessoas sem moradia. Olha o que ele fez. Era o rio do bota abaixo. O que é bota abaixo? Quer dizer que ele mandou demolir tudo, destruir tudo, tá? Aqui, com mais 2 colegas, pesquise para que serve a malha de fibra óptica. Então, essa malha de fibra óptica, ela permite a transmissão de informações digitais. O que são essas informações digitais? São dados e voz, a longa distância e em alta velocidade.
O que o prefeito Pereira Passos mandou botar abaixo com sua reforma urbana? Com que objetivo? Então, esse prefeito ele mandou demolir as casas, edifícios e cortiços com o objetivo de promover mudanças no centro da cidade do Rio de Janeiro, tá? E em sua opinião? E em sua opinião, o então prefeito estava mais preocupado em mudar a cidade ou melhorar a vida na população? De acordo com o texto, né, ele estava mais preocupado em mudar a cidade. Ele queria o quê? Embelezar, né? Ele queria colocar a cidade no tipo europeu, né? Como aqui fala, ó, na inspiração francesa. Então, ele queria tornar o Rio de Janeiro como uma cidade da França, né? Como a França, como Paris. Ele queria deixar ela toda chique, né? Só que ele não pensou nem um pouco em garantir as mudanças, né, para os moradores, para a população, né? E aí ele despejou, né? As pessoas ficaram desalojadas e não em melhorar a garantia, em não melhorar e garantir melhorias para a população. Nossa, aqui ficou feio, hein? E não melhorar e garantir para a população condições de vida, né? Melhor. Que mais que pode ser? Então, para garantir para a população e não melhorar e garantir para a população uma vida digna, né? Uma vida melhor, certo? E para ele, o mais importante era embelezar a cidade, deixar a cidade mais bonita, que aí vem turista, né? E com isso ele deixou, né, 14 mil pessoas sem moradia. E essas pessoas foram morar onde? No morro, né? Foram morar em lugares afastados. Ao contrário da maioria das cidades que crescem de forma espontânea, existem cidades que foram planejadas para cumprir determinadas funções e para que as pessoas tivessem melhor qualidade de vida. Tem algumas cidades que foram planejadas, já até falei em aula, como a cidade de Brasília, que ela foi planejada, mas atualmente no seu entorno, devido à urbanização acelerada, é possível observar importantes mudanças na sua área. No Distrito Federal, há várias regiões administrativas, como Águas Claras, Guará, Cruzeiro, e que são áreas muito urbanizadas. Então, Brasília foi planejada para ser uma cidade, né? Ela foi planejada no formato de um avião, tá? E aí, depois, com o crescimento, né, o seu entorno, a sua volta, devido à urbanização, então, teve algumas mudanças. Leia o trecho dessa notícia e converse com os colegas e o professor. Você, por exemplo, poderia imaginar que ela foi construída em apenas 4 anos? Ou que Brasília foi feita para ser uma cidade diferente de qualquer outra? Cidade planejada, que nasceu primeiro na imaginação
e nas pranchetas dos arquitetos. Então, quem fez foi o Lúcio Costa, né? Que ele pensou, né, nessa ideia de fazer, e tem o arquiteto Niemeyer, né, que também ajudou na construção de Brasília. Brasília foi erguida para substituir Rio de Janeiro como sede do poder brasileiro, ou seja, como sede da capital do Brasil. Lúcio Costa pensou a capital como formato de um avião. Entre outras características, a cidade seria cortada por 2 vias expressas principais e dividida em setores dedicados a atividades específicas: setor hoteleiro, setor bancário, setor comercial. A principal área residencial seria organizada em grandes quarteirões, as superquadras. Então, quem escreveu esse texto foi escrito por Ciência Hoje das Crianças, Mara Figueira. E o nome do texto, Parabéns Brasília. Como surge uma cidade planejada? Então, olha lá, está aqui, ó. Ela surge a partir do quê? Da imaginação, né? De uma pessoa. Ó, está aqui no texto, né? Então, ó, ela surge na imaginação e nas pranchetas de arquitetos. Então, ó, surge no projeto de arquitetos, planejadores, com base no quê? Numa ideia, né? Numa imaginação, e que aí ela se concretiza, ou seja, você passa a fazer aquilo que você imaginou, né? Então, vai acontecer uma coisa que vai acontecer. A cidade de Brasília foi planejada e construída para cumprir qual função? Ela foi construída para ser a capital do Brasil. Olha aqui, né? Brasília foi erguida para substituir Rio de Janeiro como sede do poder brasileiro, né? Esse poder brasileiro, sede, então ela seria a capital de quem? Do Brasil, certo? Então, ela foi construída para cumprir a função de ser a capital do Brasil. Desenho ao lado. Como você imagina ser uma cidade em formato de avião? Não se esqueça de incluir elementos como residência, comércio, escolas e ruas. Então, aqui você vai desenhar como você imagina ser uma cidade em formato de avião, tá? Então, aqui fica a sua imaginação. Só não esqueça de colocar residência, comércio, escolas, ruas, ok? Então, vamos para a página 61. Compare a imagem a seguir. Opa, vamos arrumar aqui. Compare as imagens a seguir e depois converse com os colegas e o professor. Essa aqui é uma vista aérea do local onde foi construída a cidade de Brasília. Aqui é uma fotografia de 1957, 1958. Olha como não tinha nada, né? Na cidade, ó, era somente um terreno. E aqui, né, tava começando a construção, tá? Então, daqui não dá para ver quase nada o que eles estavam querendo fazer.
Essa outra foto, vou colocar mais próximo para ficar melhor para vocês verem. É um mapa do plano piloto. Esse plano piloto é a foto, é o desenho que o arquiteto faz, né? Ó, é o plano piloto de Brasília, de Lúcio Costa, em 1960. Então, aqui, ó, ele desenhou no papel como ficaria a cidade, né? Se eu virar aqui, ó, o livro, olha como parece um avião, né? Ó, a asa, né? A sul, asa norte, olha aqui é o meio, né? A outra parte, ó, do avião. Aqui são as asas dele, né? Muito legal. E aqui é a imagem de satélite de Brasília em 2017. Então, aqui é o plano no papel e aqui é visto por via satélite. Olha lá, né? Então, você olhar aqui, ó, parece o avião, né? As asas, norte e sul. Aí aqui tem a outra parte, mas como foi falado, né? Com o aumento, então, da urbanização, olha lá. Aí aqui, ele fala, né? Devido à urbanização, ó. Devido à urbanização acelerada, é possível observar importantes mudanças em sua área, né? Então, se você olhar aqui, teve muitas mudanças, né? Ó, então, aqui, ó, já tá tendo lugares, né? O que ele queria deixar só aqui, né? Essa parte, ó, aqui já está crescendo para os lados, né? Então, já tá mudando o jeito da cidade, tá? O formato dela. E aí, eu tenho aqui, ó, elaborado com base em Gisele Girardi, né? Brasília 2016. Então, aqui seria o quê? O Atlas Geográfico, tá? Então, é o desenho da cidade, ó, asa norte, asa sul, né? Estação ferroviária. Aqui é a esplanada do Ministério, onde fica todos aqueles prédios, né? A catedral. Então, tem várias partes que eles colocaram, né? Ó, setor habitacional sul. Aí, aqui tem super quadras, né? Que são aqueles lugares para as casas maiores. Então, o setor esportivo, Lago do Paranoá. Então, ele fez toda essa parte aqui, certo? Se o mapa não tivesse títulos e as imagens não tivessem legenda, seria possível perceber que representam o mesmo espaço? Seria possível? Ó, olhando assim, né? Se no mapa, olhando assim, né? Você poderia até ver a imagem aqui, como a asa norte, a asa sul, né? Se eu olhasse aqui, daria até para ver, né? E só essa aqui que não, porque ela ainda está no começo, né? Então, de que maneira você poderia ver? Então, vejam,
alguns elementos comuns a todas as imagens, né? Que seria essa e essas duas. Você consegue ver a asa norte, a asa sul, a esplanada, que é essa parte, né? O corpo do avião, né? Que seria, né? Menos nessa que ainda estava em construção, certo? E na 2, compare o desenho que você fez na página 60 com o desenho dos colegas. Depois, identifique elementos semelhantes entre eles e a imagem acima. Então, de acordo com o desenho que você fez aqui, certo? Você vai olhar, vai ver se é alguma coisa parecida, se tem alguma comparação, alguns elementos semelhantes. Provavelmente, o que vai acontecer? Quando você faz o desenho de avião, você sempre vai ter as asas, né? Então, às vezes, a asa vai ser a principal semelhança entre a imagem aqui de cima com a imagem que você fez aqui do lado, certo? Brasília foi inaugurada em 1960 e o processo de urbanização foi muito rápido, tá? Porque ela cresceu muito e aí ela teve muitos órgãos oficiais, né? E são 30 regiões administrativas com uma expansão urbana e significativa, certo? Porque as pessoas estão indo muito para lá. Ela está em grande desenvolvimento, a cidade de Brasília. Então, essas foram as atividades sobre as cidades crescem e se desenvolvem. E não só a cidade de Brasília, como muitas outras cidades pequenas estão se desenvolvendo, né? Cidades do interior estão se desenvolvendo muito, tá? Espero que tenham gostado. Até a próxima. Tchau, tchau!